A brisa do mar parecia acalmar tudo, menos o coração exausto de quem já não sabia como recomeçar. São 3 anjinhas, sussurrou a jovem recém-chegada, com os olhos marejados diante dos berços. Mas por trás dos sorrisos ensaiados e presentes caros, havia um plano sombrio prestes a ser revelado. Na véspera de Natal, a verdade explodiu como um trovão, e ninguém naquela casa sairia ileso. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A brisa do mar entrava pelas janelas abertas da mansão, trazendo consigo o cheiro de maresia e o som das ondas quebrando na praia privativa. Era uma dessas noites de dezembro em Salvador, quando o calor do dia dá lugar a uma temperatura agradável, que convida as pessoas a ficarem nas varandas, contemplando o horizonte onde o céu se encontra com o oceano. Mas dentro daquela casa imponente, com seus 3 andares e jardins iluminados, a atmosfera era de completa exaustão. Ricardo Mendes, empresário respeitado no mercado imobiliário baiano, deslizou lentamente pela parede do quarto infantil até sentar no chão frio, com Helena no colo, enquanto Alice e Sofia choravam desesperadamente em seus berços. Os 3 pares de pulmões pequenos pareciam coordenados numa sinfonia de desespero que ele já não sabia mais como acalmar. Eram 3 horas da madrugada, e aquilo se repetia todas as noites, desde que Camila tinha ido embora. A mãe das meninas, sua ex-companheira, tinha deixado apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha, escrito com letra trêmula e manchado por lágrimas. As palavras ainda ecoavam na mente de Ricardo como um mantra doloroso. Não consigo mais. Preciso respirar. Cuide bem delas, não me procure. Ele tinha lido aquelas frases dezenas de vezes, tentando encontrar algum indício de que ela voltaria, alguma brecha de esperança. Mas a cada releitura entendia que a decisão dela era definitiva. Camila tinha engravidado aos 26 anos, num momento em que ainda estava construindo sua própria identidade, e a notícia de trigêmeas a tinha jogado num mar de inseguranças do qual ela nunca conseguiu emergir. A gravidez foi difícil. O parto cesárea deixou marcas profundas, e nos 3 meses seguintes, ela foi se apagando aos poucos, como uma vela consumida por um vento que não dava trégua. Ricardo, acostumado a resolver problemas com reuniões, planilhas e estratégias empresariais, se viu completamente perdido diante de 3 bebês que precisavam de colo, atenção e amor constantes. Ele contratou enfermeiras, 2 delas, que se revezavam em turnos. Comprou todos os livros sobre maternidade e paternidade que encontrou nas livrarias do Shopping Barra, assistiu vídeos no computador sobre como preparar mamadeiras, trocar fraldas, identificar diferentes tipos de choro, mas nada daquilo substituía a presença de alguém que realmente se importasse. As enfermeiras eram eficientes, sim, técnicas e pontuais, mas tratavam as meninas como tarefas a serem cumpridas, e quando o relógio marcava o fim do expediente, elas saíam pela porta sem olhar para trás, deixando Ricardo sozinho com 3 criaturas minúsculas que dependiam completamente dele. Naquela noite específica, depois de embalar Helena até que seus olhinhos finalmente se fechassem, Ricardo colocou a pequena de volta no berço com todo o cuidado do mundo, como se estivesse manuseando cristal. Caminhou até a janela e olhou para o mar escuro lá fora, iluminado apenas pela lua cheia que se refletia nas ondas. A mansão que ele tinha construído com tanto orgulho, símbolo de anos de trabalho árduo e decisões acertadas, parecia agora uma prisão dourada, bonita por fora e desolada por dentro. Ele pensou em ligar para a mãe que morava em Feira de Santana, mas sabia que ela já tinha seus próprios problemas de saúde e não conseguiria dar conta de 3 bebês. Pensou nos amigos, mas a maioria deles tinha suas próprias famílias estruturadas, e ele sentia vergonha de admitir que estava fracassando como pai. Pensou até em contratar mais enfermeiras, montar uma equipe completa, mas no fundo sabia que o problema não era a quantidade de funcionários, era a falta de afeto genuíno naquela casa. Foi então que Geraldo, seu sócio mais antigo e amigo de décadas, sugeriu algo diferente durante um almoço no restaurante Amado, lá no comércio.
Contrate uma cuidadora que more aí, Ricardo. Alguém que faça parte da rotina das meninas. Que esteja ali de madrugada, de manhã cedo, nos finais de semana. Você precisa de alguém que se importe de verdade, não de gente fazendo hora extra. Ricardo resistiu no início. Achava invasivo ter alguém morando dentro da casa, dividindo o espaço, testemunhando seus momentos de fraqueza. Mas a exaustão falou mais alto. Naquela mesma tarde, ele ligou para uma agência especializada em cuidadoras e babás de longa permanência. Explicou sua situação e pediu que enviassem candidatas com experiência e, principalmente, com disposição para assumir um desafio tão grande quanto 3 bebês de 3 meses. Nos dias seguintes, a mansão recebeu uma série de mulheres com currículos impressionantes. A primeira chegou de táxi, uniformizada, com uma pasta cheia de certificados de cursos de primeiros socorros, pedagogia infantil e desenvolvimento motor. Ela fez perguntas técnicas sobre horários, folgas, benefícios, mas quando Ricardo mencionou que eram trigêmeas, a mulher fez uma pausa longa, olhou para os lados como se procurasse uma saída e disse que precisava pensar melhor porque aquilo demandaria uma equipe maior, não apenas uma pessoa. A segunda candidata foi ainda mais direta. Chegou, conheceu as meninas, ouviu os 3 choros simultâneos durante meros 5 minutos e sugeriu, com uma naturalidade assustadora, que Ricardo considerasse a possibilidade de deixar as crianças com uma instituição especializada até que crescessem um pouco e ficassem mais independentes. Ricardo sentiu o sangue ferver, mas controlou a raiva e simplesmente agradeceu pela visita, acompanhando a mulher até a porta, com a certeza de que jamais deixaria suas filhas em mãos tão frias. A terceira candidata parecia promissora. Era uma senhora de meia idade, mãe de 4 filhos já crescidos, com anos de experiência cuidando de gêmeos em outras famílias. Ela passou o dia inteiro na casa, ajudou com as mamadeiras, trocou fraldas, ninava as meninas com carinho e Ricardo começou a sentir um alívio tímido, como se finalmente tivesse encontrado a pessoa certa. Mas ao final do dia, quando estavam conversando sobre os detalhes do contrato, a mulher fez uma proposta. Ela toparia o trabalho, mas apenas se Ricardo concordasse em mandar 2 das trigêmeas para a casa de parentes ou para um lar temporário, porque cuidar de 3 bebês sozinha seria impossível e colocaria a saúde delas em risco. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim separar suas filhas? Como alguém poderia sugerir uma coisa dessas com tanta tranquilidade? Ele agradeceu novamente, mais uma vez contendo a frustração, e viu mais uma candidata ir embora sem resolver seu problema. Foi quando ele já estava prestes a desistir, pensando seriamente em pedir demissão da própria empresa para se dedicar integralmente às meninas, que a agência ligou, informando sobre mais uma candidata, a última da lista. O tom da atendente era quase desculpado, como se estivesse enviando alguém sem muitas qualificações, apenas para cumprir protocolo. Ricardo aceitou receber a moça, mas sem grandes expectativas, cansado de entrevistas que terminavam em decepção. Quando a campainha tocou naquela tarde ensolarada de quinta-feira, ele abriu a porta e encontrou uma jovem de aparência simples, com uma mala de tecido gasto nas mãos e olhos arregalados diante da grandiosidade da mansão. Ela se apresentou como Luísa, 23 anos, vinda de Santa Luz, uma cidadezinha do interior da Bahia, e confessou com honestidade que aquela era a primeira vez que via o mar de perto. Ricardo a convidou para entrar, percebendo imediatamente a diferença daquela moça para as outras candidatas. Luísa não carregava aquele ar profissional engomado, não tinha pasta de certificados, não usava termos técnicos. Vestia uma calça jeans simples e uma blusa florida, o cabelo preso num rabo de cavalo, e havia algo de genuíno no jeito como olhava ao redor, como se estivesse pisando num cenário de filme. Quando Ricardo começou a explicar a situação, Luísa o interrompeu com delicadeza e pediu para conhecer as meninas primeiro. Ele a levou até o quarto infantil, onde Helena, Alice e Sofia dormiam em seus berços, e observou atentamente a reação da jovem. Luísa se aproximou devagar, em silêncio, e ficou ali parada por longos minutos apenas olhando as 3 criaturinhas que respiravam tranquilas,
alheias ao mundo ao redor. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e emocionada. São 3 anjinhas, disse, e qualquer pessoa que não se apaixone por elas de primeira não tem coração. Ricardo sentiu algo diferente naquelas palavras, uma sinceridade que as outras candidatas não tinham demonstrado. Luísa não perguntou sobre folgas, salário ou benefícios. Sua primeira pergunta foi sobre a rotina das bebês. A que horas elas acordam? Como é o temperamento de cada uma? Se gostam de música, se preferem luz acesa ou apagada para dormir, se tem alguma alergia ou sensibilidade. Ricardo respondeu tudo o que sabia, que ainda era pouco porque estava aprendendo a ser pai aos 42 anos, e Luísa escutou com atenção, fazendo anotações mentais como se estivesse montando um quebra-cabeça na própria cabeça. A conversa sobre condições de trabalho veio depois, quase como um detalhe secundário. Ricardo ofereceu um salário justo, quarto próprio com banheiro, alimentação inclusa, folga semanal e a possibilidade de visitar a família no interior sempre que precisasse. Luísa aceitou tudo sem negociar, sem pedir mais, sem fazer exigências. Apenas perguntou se poderia começar no dia seguinte, porque quanto antes criasse vínculo com as meninas, melhor seria para todas. Ricardo concordou, ainda meio desconfiado daquela simplicidade toda, mas disposto a dar uma chance. Naquela noite, depois que Luísa foi embora para buscar suas coisas na casa onde estava hospedada provisoriamente, ele ficou na varanda olhando o mar e se perguntando se não estava sendo ingênuo demais, se aquela moça do interior realmente daria conta de um desafio que tinha feito profissionais experientes desistirem. A resposta veio já nos primeiros dias. Luísa chegou na manhã seguinte com sua mala simples, um sorriso acanhado e uma determinação silenciosa que impressionou Ricardo desde o primeiro momento. Ela não esperou instruções detalhadas, não ficou perdida diante da rotina caótica da casa. Pelo contrário, assumiu o comando com uma naturalidade desconcertante, como se tivesse nascido para aquilo. Organizou o quarto das meninas de um jeito que fazia sentido, colocou etiquetas discretas nas gavetas para que Ricardo não confundisse as roupinhas de cada uma, sincronizou os horários das mamadeiras para que as 3 comessem ao mesmo tempo e trouxe uma cadeira de balanço velha que tinha sido da avó dela, posicionando perto da janela para que as bebês pudessem adormecer, olhando o céu colorido do amanhecer sobre o mar. Nos primeiros dias, Ricardo observava tudo de longe, ainda receoso, esperando que em algum momento Luísa demonstrasse cansaço ou desistência. Mas isso nunca aconteceu. Quando as trigêmeas acordavam de madrugada, todas ao mesmo tempo como se tivessem combinado, Luísa já estava de pé antes mesmo do primeiro choro ecoar completamente. Ela embalava 2 no colo enquanto cantarolava baixinho uma cantiga de roda que tinha aprendido com a mãe, e acalmava a terceira com o pé, balançando o berço num ritmo constante. Havia uma harmonia estranha naqueles movimentos, uma coreografia improvisada que funcionava como mágica. Em poucos minutos, o caos dava lugar ao silêncio, e as meninas voltavam a dormir tranquilas, seguras. Ricardo começou a perceber pequenas mudanças na casa. O cheiro constante de leite e talco substituiu o aroma dos perfumes caros que Camila costumava usar. As janelas ficavam abertas durante o dia para que o som do mar entrasse junto com a brisa, porque Luísa dizia que os bebês precisavam sentir o mundo lá fora, não viver numa redoma de vidro. As cantigas de ninar do interior ecoavam pelos corredores, melodias simples que tinham o poder de acalmar não apenas as meninas, mas o próprio Ricardo, que muitas vezes parava o que estava fazendo apenas para escutar. A casa, que antes parecia fria e silenciosa demais, ganhou vida de um jeito que ele nunca tinha experimentado, nem mesmo quando Camila ainda morava ali. Mas o que mais impressionou Ricardo foi a maneira como Luísa tratava cada uma das trigêmeas. Ela rapidamente identificou as particularidades de cada bebê, algo que ele mesmo ainda estava tentando aprender. Helena era a mais agitada, chorava mais alto, precisava de mais colo. Alice era tranquila, mas chorava baixinho quando estava com fome,
um choro quase imperceptível que passava despercebido se ninguém prestasse atenção. Sofia era curiosa. Ficava acordada mais tempo olhando tudo ao redor, fascinada com as luzes e sombras. Luísa respeitava essas diferenças, não tratava as três como um bloco homogêneo, e isso fazia toda a diferença. Ricardo percebia que ela conversava com cada uma delas individualmente, chamava pelos nomes, explicava o que estava fazendo, mesmo sabendo que as bebês ainda não entendiam palavras. Havia um respeito profundo ali, uma forma de amor que não precisava de grandes gestos para se manifestar. As semanas foram passando e a rotina começou a se estabilizar de um jeito que Ricardo jamais imaginou ser possível. Ele conseguiu voltar ao trabalho, não de forma integral porque ainda queria estar presente na vida das filhas, mas pelo menos conseguia ir ao escritório algumas horas por dia sem se sentir um pai ausente. Quando voltava para casa no final da tarde, sempre encontrava a mesma cena reconfortante. Luísa sentada na cadeira de balanço, com uma das meninas no colo, cantando baixinho, enquanto as outras duas brincavam no tapete de atividades que ele tinha comprado, seguindo a sugestão dela. A casa tinha virado um lar, e aquilo se devia inteiramente à presença daquela jovem do interior que tinha aceitado o desafio sem pestanejar. Uma noite, depois de colocar as meninas para dormir, Ricardo encontrou Luísa na cozinha preparando a janta. Ela sempre fazia questão de cozinhar, recusando a ideia de ter uma cozinheira, dizendo que gostava daquilo e que comida feita com as próprias mãos tinha um gosto diferente. Naquela noite, o cheiro de moqueca de peixe enchia a casa e Ricardo sentiu o estômago roncar de fome. Ele puxou uma cadeira e se sentou à mesa, observando Luísa mexer a panela com movimentos precisos, e pela primeira vez em meses sentiu vontade de conversar, de saber mais, sobre aquela pessoa que tinha se tornado tão essencial em tão pouco tempo. Luísa contou sobre sua vida em Santa Luz, uma cidade pequena onde todo mundo se conhecia, onde as ruas eram de terra e as festas juninas duravam o mês inteiro. Ela tinha crescido ajudando a mãe a cuidar dos irmãos mais novos. Eram 7 ao todo, e desde cedo aprendeu que família não era sobre sangue ou obrigação, mas sobre estar presente quando alguém precisa. A mãe dela, Dona Marlene, tinha um jeito especial com crianças. Acreditava que todo bebê precisava de música, de conversa, de contato com a natureza. E foi assim que Luísa aprendeu a cuidar. Quando a oportunidade de trabalhar em Salvador apareceu através da agência, ela não pensou 2 vezes, mesmo sabendo que deixaria para trás tudo o que conhecia. Queria ajudar alguém, queria fazer diferença na vida de uma criança, e quando soube que eram trigêmeas, sentiu que aquilo era um sinal, uma chance de colocar em prática tudo o que tinha aprendido com a mãe. Ricardo ouviu cada palavra com atenção, impressionado com a maturidade daquela moça que ainda era tão jovem. Havia uma sabedoria nela que não vinha de livros ou cursos, mas da experiência de vida, do aprendizado que só a dificuldade proporciona. Ele percebeu naquele momento que tinha tido sorte, muita sorte, de ter encontrado Luísa, e sentiu uma gratidão imensa por ela ter aceitado entrar naquela casa caótica e transformá-la em algo que finalmente parecia um lar. Mas junto com a gratidão, nasceu também um medo novo, um medo que ele não esperava sentir. E se Luísa decidisse ir embora? E se ela encontrasse uma oportunidade melhor, uma família que pagasse mais, um trabalho menos desgastante? As meninas já estavam apegadas a ela, e ele sabia que perdê-la seria devastador, para as 3. Esse medo começou a crescer nas semanas seguintes, alimentado pelas noites em que Ricardo ficava acordado pensando no futuro. Luísa era funcionária, tinha um contrato, recebia salário, podia pedir demissão a qualquer momento e não haveria nada que ele pudesse fazer para impedi-la. As trigêmeas precisavam de algo mais permanente, de alguém que estivesse ali não por dinheiro, mas por vínculo afetivo que não se desfaz com facilidade. Ricardo começou a pensar que precisava encontrar uma figura materna definitiva para suas filhas. Alguém que assumisse oficialmente o papel de mãe, que se casasse com ele e fizesse parte daquela família de forma indissolúvel.
A ideia foi ganhando força na cabeça dele, alimentada pela insegurança e pela pressão social de amigos e familiares que sempre perguntavam quando ele ia refazer a vida, quando as meninas teriam uma mãe de verdade. Foi assim que Ricardo começou a frequentar eventos sociais que antes evitava. Jantares beneficentes, festas de confraternização da empresa, inaugurações de novos empreendimentos imobiliários, vernissagens de galerias de arte no corredor da Vitória. Ele circulava por esses ambientes com um objetivo claro na cabeça, procurando uma mulher que se encaixasse no perfil que tinha criado, elegante, articulada, capaz de transitar pelo meio empresarial com naturalidade e que aceitasse assumir a maternidade de 3 bebês sem fazer drama. Parecia simples no papel, mas na prática era como procurar agulha no palheiro. A maioria das mulheres que conhecia nessas festas demonstrava interesse nele, no empresário bem-sucedido, no dono da mansão à beira-mar. Mas quando ele mencionava as trigêmeas, via o entusiasmo murchar como balão furado. Até que numa noite de sábado, num evento de lançamento de um resort de luxo na Praia do Forte, Ricardo conheceu Patrícia Viana. Ela era consultora de imagem, trabalhava com políticos e empresários importantes, ensinando-os a se vestir, a falar em público, a construir uma persona adequada para câmeras e holofotes. Alta, cabelos lisos e escuros, sempre impecáveis, roupas de grife que combinavam perfeitamente com o ambiente sofisticado, Patrícia tinha aquela aura de quem nasceu sabendo circular entre pessoas poderosas. Ricardo a viu de longe primeiro, conversando com o prefeito e sua esposa, rindo de algo que tinha sido dito, segurando uma taça de champanhe com elegância natural. Quando finalmente foram apresentados por um conhecido em comum, Ricardo sentiu uma atração imediata, não apenas física, mas pela ideia do que ela representava, a mulher perfeita para o papel que ele tinha em mente. A conversa fluiu com facilidade surpreendente. Patrícia era articulada, sabia falar sobre qualquer assunto, tinha opiniões firmes, mas expressas com diplomacia, e demonstrava interesse genuíno pela empresa de Ricardo, fazendo perguntas inteligentes sobre o mercado imobiliário em Salvador. Quando ele mencionou, quase como um teste que já tinha aplicado tantas vezes, que era pai solo de trigêmeas, esperou ver o desconforto aparecer, o sorriso forçado, a busca por uma desculpa para encerrar a conversa. Mas Patrícia o surpreendeu completamente. Seus olhos brilharam, e ela se inclinou para a frente com entusiasmo genuíno, ou pelo menos era o que parecia. Trigêmeas, que presente incrível, disse, a voz carregada de emoção. Eu sempre quis uma família grande. Sempre achei que cuidar de crianças era a coisa mais gratificante do mundo. Lembro até hoje de quando cuidava dos meus irmãos mais novos. Aquele instinto materno nunca me abandonou. Ricardo sentiu o coração acelerar. Seria possível que tivesse finalmente encontrado a pessoa certa? Eles trocaram números naquela noite, e nos dias seguintes, as mensagens se tornaram constantes. Patrícia mandava mensagens carinhosas pela manhã, perguntava como as meninas tinham dormido, pedia fotos, dizia estar ansiosa para conhecê-las pessoalmente. Ricardo se permitiu acreditar que aquilo era real, que tinha encontrado alguém capaz de amar suas filhas tanto quanto ele. 2 semanas depois do primeiro encontro, Patrícia finalmente foi até a mansão. Ricardo estava nervoso como adolescente no primeiro encontro. Tinha pedido para Luísa deixar tudo especialmente arrumado, tinha comprado flores para a sala, queria que tudo fosse perfeito. Quando Patrícia chegou, trazendo presentes caros para as meninas, brinquedos importados que ainda estavam nas caixas, ele sentiu que tinha feito a escolha certa. Luísa recebeu Patrícia na porta com educação, mas Ricardo percebeu um leve franzir de testa na cuidadora, algo que ele preferiu ignorar, atribuindo a um possível ciúme profissional ou insegurança sobre seu papel na casa. Patrícia passou a tarde toda na mansão, tirando fotos com as bebês para as redes sociais, postando histórias emocionadas sobre o encontro com aquelas 3 anjinhas que tinham roubado seu coração. Ela segurou Helena por alguns minutos, posou para várias fotos, mas quando a bebê começou a chorar,
devolveu rapidamente para Luísa com um sorriso desculpado, dizendo que não queria incomodar a rotina da cuidadora. Durante o lanche, ela conversou animadamente sobre planos futuros, sobre como seria maravilhoso criar aquelas meninas, sobre viagens em família, sobre construir memórias juntos. Ricardo bebia cada palavra, sedento por aquela promessa de família estruturada, de não estar mais sozinho na responsabilidade de criar 3 crianças. Nos meses seguintes, o relacionamento entre Ricardo e Patrícia avançou numa velocidade que até ele mesmo achou surpreendente. Ela começou a visitar a mansão quase todo dia, sempre trazendo presentes, sempre com o celular na mão registrando cada momento, construindo nas redes sociais a imagem de uma mulher apaixonada que tinha abraçado a maternidade do companheiro com alegria genuína. As fotos acumulavam curtidas, os comentários elogiavam sua generosidade, e Ricardo se sentia orgulhoso de estar ao lado de alguém tão admirada. Mas havia detalhes que ele preferia não notar, pequenas coisas que seu cérebro registrava, mas que seu coração insistia em ignorar. Patrícia raramente segurava as bebês por mais de alguns segundos. Sempre devolvia para Luísa no primeiro sinal de desconforto. Evitava horários de banho e mamadeiras. Marcava suas visitas estrategicamente para coincidir com os momentos em que as meninas estavam dormindo ou tranquilas. Reagia com leve incômodo a cheiros de leite regurgitado e fraldas sujas, sempre com um lenço perfumado na bolsa que levava ao nariz discretamente. Enquanto isso, Luísa continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, mas Ricardo percebia que algo tinha mudado nela. A jovem ficou mais silenciosa, menos espontânea, como se estivesse medindo cada palavra antes de falar. Ele interpretou aquilo como ajuste natural à presença de Patrícia na casa, mas a verdade é que Luísa estava observando coisas que o deixavam profundamente preocupada, coisas que ela sabia que precisaria eventualmente comunicar a Ricardo, mesmo correndo o risco de ser mal interpretada ou até demitida. As semanas foram passando, e a presença de Patrícia na mansão se tornou cada vez mais constante. Ela chegava sempre bem vestida, maquiada impecavelmente, com aquele ar de quem acabara de sair de uma revista de moda. Trazia sacolas de lojas caras, presentes para as meninas que mais pareciam itens de decoração do que brinquedos funcionais. Ursinhos de pelúcia gigantes que ficavam apenas para enfeitar o quarto, roupinhas de grife que as bebês usariam uma única vez antes de crescerem, móveis sofisticados que faziam mais barulho do que as próprias trigêmeas. Ricardo agradecia cada gesto, interpretando aquilo como demonstração de carinho e comprometimento. Mas Luísa observava tudo com um aperto no peito que crescia a cada dia. A cuidadora tinha aprendido desde cedo a ler as pessoas, uma habilidade desenvolvida numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo e não há espaço para máscaras duradouras. Em Santa Luz, quando alguém fingia ser o que não era, a farsa durava pouco, porque a convivência diária expõe a verdade eventualmente. E era exatamente isso que Luísa estava vendo acontecer com Patrícia. A consultora de imagem era impecável quando sabia que estava sendo observada, quando Ricardo estava por perto, ou quando tinha o celular na mão registrando momentos para as redes sociais. Mas nos intervalos, quando achava que ninguém prestava atenção, sua máscara escorregava. Luísa via o jeito como Patrícia olhava para as meninas, não com ternura, mas com uma espécie de tolerância forçada, como quem olha para um móvel fora do lugar que precisa ser reorganizado futuramente. Teve uma tarde de terça-feira em que Luísa presenciou uma cena que a deixou particularmente inquieta. Patrícia estava na sala com Ricardo, conversando sobre a possibilidade de reformar a mansão, dar um toque mais moderno à decoração. Ela falava animada sobre tendências de design, sobre como a casa tinha potencial, mas precisava de ajustes para se tornar realmente deslumbrante. Ricardo escutava com interesse, feliz por ter alguém que se importava com aqueles detalhes, alguém que queria fazer daquela casa um lar ainda melhor. Mas quando Sofia começou a chorar no quarto, um choro que rapidamente se transformou em coro quando Helena e Alicia a acompanharam,
Patrícia fez uma careta de incômodo que ela tentou disfarçar rapidamente, mas não antes de Luísa perceber. A cuidadora estava na cozinha preparando as mamadeiras e viu pelo reflexo da porta de vidro o momento exato em que Patrícia fechou os olhos com impaciência, respirou fundo e murmurou algo que Luísa não conseguiu ouvir completamente, mas que incluía a palavra bebês e alguma referência a barulho. Luísa subiu correndo para o quarto, como sempre fazia, e encontrou as 3 meninas chorando no berço, provavelmente acordadas por algum sonho ruim ou simplesmente pedindo atenção. Ela pegou Helena primeiro, depois Alice, equilibrando as duas nos braços enquanto cantarolava baixinho, e usou o pé para balançar o berço de Sofia até que a pequena se acalmasse. Em poucos minutos, o choro deu lugar a sorrisos babados e gritinhos de alegria, aquele barulho gostoso que bebês fazem quando estão felizes. Foi nesse momento que Patrícia apareceu na porta do quarto, com o celular na mão gravando a cena. "Que cuidadora maravilhosa você é, Luísa", disse com entusiasmo. "As meninas têm muita sorte de ter você. E olha só como elas ficam caladinhas quando você chega, incrível." Ricardo apareceu logo atrás dela, sorrindo orgulhoso. E Luísa sentiu um desconforto estranho ao perceber que estava sendo filmada sem ter sido avisada, transformada em personagem da narrativa que Patrícia construía nas redes sociais. Mais tarde, naquela mesma noite, depois que Patrícia foi embora e as meninas finalmente dormiram, Luísa estava na cozinha lavando as mamadeiras quando Ricardo entrou. Ele estava de bom humor, assoviando baixinho, e serviu um copo de água enquanto comentava sobre os planos de reforma que Patrícia tinha sugerido. Luísa escutou tudo em silêncio, enxugando cada mamadeira com atenção, mas por dentro sentia um turbilhão de pensamentos. Será que deveria dizer algo? Será que estava vendo coisas onde não havia nada demais? Afinal, Patrícia nunca tinha sido desrespeitosa diretamente, nunca tinha feito nada de grave, apenas demonstrava um desinteresse sutil que talvez fosse apenas timidez ou dificuldade de se adaptar a uma rotina com bebês. Mas alguns dias depois, Luísa testemunhou algo que não podia mais ignorar. Era uma quinta-feira à noite, e Ricardo tinha saído para um jantar de negócios importante. Patrícia tinha ficado na mansão, dizendo que queria aproveitar para passar mais tempo com as meninas, criar vínculos sem a presença dele. Luísa achou aquilo um bom sinal, pensou que talvez estivesse sendo injusta em seus julgamentos. Mas quando subiu ao quarto para buscar uma fralda que tinha esquecido, ouviu Patrícia falando ao telefone na varanda. A voz da consultora de imagem era completamente diferente do tom doce que ela usava perto de Ricardo. Havia uma rispidez ali que Luísa nunca tinha ouvido antes. Não conseguiu escutar a conversa completa porque não queria parecer que estava espionando, mas as poucas frases que chegaram aos seus ouvidos foram suficientes para fazer seu coração disparar de preocupação. Patrícia falava sobre aguentar mais um pouco, sobre finalmente conseguir oficializar o relacionamento e então poder fazer as mudanças necessárias. Mencionou algo sobre patrimônio, sobre localização privilegiada da mansão, sobre potencial de revenda, caso fosse necessário no futuro. E quando a pessoa do outro lado da linha aparentemente perguntou sobre as crianças, Patrícia riu de um jeito frio e respondeu que aquele era um problema temporário, que crianças crescem rápido e que existem colégios internos excelentes em Salvador, lugares onde as meninas ficariam bem cuidadas, enquanto ela e Ricardo poderiam finalmente ter privacidade e liberdade. Luísa sentiu as pernas bambearem. Colégio interno? As trigêmeas tinham poucos meses de vida e aquela mulher já estava planejando se livrar delas? A cuidadora desceu as escadas com as mãos tremendo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Será que tinha interpretado errado? Será que estava tirando conclusões precipitadas de um trecho de conversa fora de contexto? Mas quanto mais pensava, mais percebia que aquilo fazia sentido com tudo que tinha observado nas últimas semanas. O desinteresse discreto, as visitas estratégicas, a falta de iniciativa para participar da rotina com as bebês, o foco excessivo em reformas e mudanças na casa,
as postagens cuidadosamente produzidas nas redes sociais, que criavam uma imagem que não correspondia à realidade. Patrícia estava representando um papel, e representando bem, mas não o suficiente para enganar quem convivia diariamente naquela casa e prestava atenção nos detalhes. Luísa passou dias ruminando sobre o que fazer. Tinha medo de falar e ser mal interpretada, medo de que Ricardo achasse que ela estava com ciúmes, tentando sabotar o relacionamento dele por interesse próprio. Afinal, ela era apenas a funcionária, a cuidadora contratada, enquanto Patrícia era a namorada, a mulher escolhida por ele para ser a futura esposa e mãe das meninas. Quem ele acreditaria? Mas, ao mesmo tempo, Luísa não conseguia ficar em silêncio, sabendo que 3 crianças inocentes poderiam acabar sendo criadas por alguém que não as amava de verdade, que as via como obstáculo a ser contornado. As trigêmeas tinham se tornado tão importantes para ela, tão essenciais, que a ideia de vê-las infelizes no futuro era insuportável. Foi numa tarde de domingo, quando Ricardo estava na varanda trabalhando no notebook e Patrícia tinha saído para um compromisso, que Luísa finalmente reuniu coragem. Ela tinha acabado de colocar as meninas para dormir depois do almoço e desceu, encontrando o patrão concentrado em planilhas e documentos. Doutor Ricardo, posso falar com o senhor um minutinho? A voz dela saiu mais trêmula do que gostaria, e ele ergueu os olhos do computador com um sorriso distraído. Claro, Luísa, pode falar. Tá tudo bem com as meninas? Ela confirmou que sim, que as bebês estavam ótimas, mas que precisava conversar sobre outro assunto, algo que a estava incomodando há dias. Ricardo fechou o notebook e deu atenção total a ela, e Luísa sentiu o coração acelerar. Começou falando de forma geral, dizendo que percebia que ele estava muito feliz com Patrícia, que era bom ver ele sorrindo de novo, mas que gostaria de compartilhar algumas observações que tinha feito. Tentou escolher as palavras com cuidado. Não queria soar acusatória nem invejosa, mas quanto mais falava, mais percebia a expressão de Ricardo mudando. Ele passou de atencioso para confuso, de confuso para incomodado, e quando ela finalmente mencionou a conversa ao telefone, que tinha ouvido sem querer, viu a expressão dele endurecer completamente. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Quando finalmente falou, sua voz estava fria, controlada, completamente diferente do tom amigável de sempre. Luísa, eu entendo que você se preocupa com as meninas, e agradeço por isso, mas acho que você está exagerando. Patrícia está se adaptando, nem todo mundo tem facilidade natural com bebês como você tem. Isso não significa que ela não se importe. E sobre a conversa que você diz ter ouvido, pode ter sido sobre qualquer coisa, você mesma admitiu que não escutou tudo, pode ter entendido errado. Luísa tentou explicar melhor, tentou descrever os outros sinais que tinha notado, mas Ricardo a interrompeu com um gesto de mão que indicava que a conversa estava encerrada. Eu sei que mudanças são difíceis, e talvez você esteja se sentindo insegura com a possibilidade de ter outra mulher dividindo espaço aqui em casa, mas preciso que você confie em mim, confie nas minhas escolhas. Patrícia é a pessoa certa para mim e para as meninas, tenho certeza disso. A cuidadora sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. Apenas concordou com a cabeça, pediu desculpas por ter incomodado e voltou para dentro da casa, sentindo um peso enorme no peito. Ricardo ficou na varanda olhando o mar, tentando convencer a si mesmo de que tinha feito a coisa certa, de que Luísa estava apenas sendo super protetora ou talvez até sentindo ciúmes da atenção que ele estava dando a outra pessoa. Mas uma sementinha de dúvida tinha sido plantada, por mais que ele tentasse ignorá-la. Nos dias seguintes, a tensão na casa era palpável. Luísa continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação, mas evitava conversas desnecessárias com Ricardo, limitando-se ao estritamente profissional. Ele, por sua vez, observava Patrícia com mais atenção, tentando encontrar sinais que confirmassem ou desmentissem o que a cuidadora tinha dito, mas sua namorada era cuidadosa demais para escorregar na frente dele. Ela continuava sendo a mulher perfeita, atenciosa,
carinhosa, sempre com as palavras certas na ponta da língua, sempre fazendo questão de postar fotos com as meninas, sempre construindo aquela imagem impecável de futura madrasta dedicada. Mas Patrícia percebeu que algo tinha mudado. Ela notou que Ricardo estava mais observador, que fazia perguntas diferentes, que testava suas reações de maneiras sutis. E desconfiou imediatamente de quem poderia ter plantado dúvidas na cabeça dele. A relação entre Patrícia e Luísa, que já era formalmente educada, mas fria, ficou ainda mais tensa. A consultora de imagem começou a fazer comentários sutis sobre a cuidadora, sugerindo que talvez fosse hora de contratar alguém mais profissional, mais preparado, alguém com formação técnica adequada. Dizia que não havia nada de errado com Luísa, mas que as meninas mereciam o melhor, e que uma pessoa do interior, sem cursos especializados, talvez não fosse a escolha ideal a longo prazo. Ricardo ouvia essas sugestões com desconforto crescente. Parte dele sabia que Luísa era insubstituível, que nenhuma profissional com certificados faria pelo amor das meninas o que ela fazia. Mas outra parte, aquela parte insegura e carente que tinha medo de ficar sozinho novamente, queria acreditar em Patrícia, queria confiar que a mulher ao seu lado realmente se importava com ele e com as filhas. Essa divisão interna o deixava irritado, confuso, e ele começou a se afastar um pouco de ambas as mulheres, mergulhando no trabalho como forma de escapar das tensões domésticas. Foi nesse clima pesado que chegou o mês de dezembro. Salvador se encheu de decorações natalinas, as ruas do bairro onde ficava a mansão ganharam luzes coloridas, e o Shopping Barra montou uma árvore gigante que podia ser vista de longe. Ricardo sempre tinha gostado daquela época do ano, mas pela primeira vez desde que as meninas nasceram, sentia-se dividido sobre como celebrar. Patrícia sugeriu uma viagem, disse que seria incrível passar o Natal em algum resort, longe da cidade, apenas os dois que poderiam deixar as trigêmeas com Luísa e uma enfermeira de plantão. A ideia fez o estômago de Ricardo embrulhar. Deixar as meninas no primeiro Natal delas? Impossível. Ele recusou a sugestão de forma mais dura do que pretendia e viu um flash de irritação passar pelo rosto de Patrícia antes que ela recompusesse a expressão e dissesse que tinha sido apenas uma ideia, que o importante era que eles ficassem juntos. Luísa, por sua vez, preparou a casa para o Natal com o mesmo carinho que colocava em tudo. Montou uma árvore pequena no quarto das meninas, com enfeites leves e seguros que elas pudessem tocar sem perigo. Comprou guirlandas simples para decorar a sala e fez questão de preparar rabanadas e cocadas, doces que a mãe dela sempre fazia em Santa Luz nessa época. O cheiro de canela e coco assado encheu a mansão, trazendo uma atmosfera acolhedora que contrastava com a tensão emocional que pairava no ar. Ricardo apreciava cada gesto, cada detalhe, mas não conseguia expressar sua gratidão da forma que gostaria, porque sentia que qualquer reconhecimento dado a Luísa seria interpretado por Patrícia como uma ofensa. Se você estivesse no lugar de Ricardo, teria acreditado em Luísa desde o início ou também teria dúvidas sobre suas intenções? Nos conte nos comentários. A semana que antecedeu o Natal foi particularmente difícil. Patrícia intensificou sua presença na casa, passando dias inteiros ali como se estivesse marcando território. Ela se envolveu na organização da ceia, ligando para buffets caros e sugerindo um jantar formal com amigos e sócios de Ricardo, uma celebração que seria mais evento social do que momento familiar íntimo. Ricardo concordou inicialmente, pensando que seria bom estreitar laços com pessoas importantes e apresentar oficialmente Patrícia como sua futura esposa. Mas conforme a data se aproximava, sentia um desconforto crescente com a ideia de transformar o primeiro Natal das filhas num evento corporativo. Foi então que aconteceu o incidente que fez tudo começar a desmoronar. Na tarde de 23 de dezembro, Ricardo chegou em casa mais cedo do que o habitual, querendo verificar os preparativos finais para a ceia do dia seguinte. Quando entrou pela porta dos fundos vindo da garagem, ouviu vozes alteradas vindas da sala.
Ele parou no corredor, escondido pela parede, e reconheceu a voz de Patrícia ao telefone, num tom que ele nunca tinha ouvido antes. Ela estava falando com alguém sobre a mansão, sobre valores de mercado, sobre potencial de valorização do imóvel nos próximos anos. Descrevia a propriedade como um investimento excelente. Comentava sobre a possibilidade de transformar parte da casa em ponto comercial. Ou até mesmo vender tudo e comprar algo menor, mais prático, mais adequado para um casal, sem tantas responsabilidades familiares. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Ficou ali parado, ouvindo cada palavra, cada revelação que confirmava tudo que Luísa tinha tentado alertá-lo. Patrícia falava sobre ele como se fosse um projeto financeiro, uma oportunidade de negócio. Descrevia as trigêmeas como complicadores que precisariam ser gerenciados, mencionava internatos, babás em tempo integral. Qualquer solução que minimizasse a presença das crianças no dia a dia. A pessoa do outro lado da linha, aparentemente um cúmplice ou conselheiro, perguntava se Ricardo estava realmente comprometido com o relacionamento, e Patrícia riu de um jeito que fez o coração dele se partir. Ele é carente, está desesperado por companhia, por alguém que assuma o papel de mãe das meninas. Foi fácil convencê-lo de que sou a pessoa ideal. Basta continuar representando mais um pouco até oficializar tudo. Depois fica muito mais fácil fazer as mudanças que quero. Ricardo apoiou a mão na parede, tentando controlar a respiração, tentando processar o que acabava de descobrir. Todas as suspeitas que ele tinha empurrado para o fundo da mente voltaram com força total. As observações de Luísa, os detalhes estranhos que ele tinha ignorado, os sinais que tinha escolhido não ver por medo de ficar sozinho novamente. Tudo fazia sentido agora, e a clareza era dolorosa, humilhante, revoltante. Ele tinha sido manipulado, usado, enganado por alguém em quem tinha depositado confiança e esperança. Pior ainda, tinha quase entregue suas filhas, suas 3 meninas inocentes, nas mãos de uma pessoa que não sentia nada por elas, além de incômodo e conveniência. Em vez de entrar na sala e confrontar Patrícia imediatamente, Ricardo saiu silenciosamente pela mesma porta que tinha entrado. Sentou no carro na garagem, as mãos tremendo no volante, o cérebro funcionando em velocidade máxima. Precisava ter certeza absoluta antes de agir. Precisava de provas concretas que não deixassem espaço para dúvidas ou manipulações. Foi então que uma ideia começou a se formar na cabeça dele. Uma ideia que envolvia verificar o comportamento de Patrícia quando ela realmente acreditasse que ninguém estava olhando, quando não houvesse plateia para a qual representar. Ele pegou o celular e ligou para Geraldo, seu sócio e amigo de confiança, aquele que tinha sugerido a contratação de uma cuidadora meses atrás e que sempre tinha sido honesto com ele, mesmo quando a verdade doía. Geraldo atendeu no segundo toque, e Ricardo foi direto ao ponto. Preciso de um favor urgente, e não posso explicar todos os detalhes agora, mas confio em você. Sei que não vai me perguntar mais do que o necessário. Geraldo concordou sem hesitar. Era assim a amizade entre eles, baseada em confiança construída ao longo de décadas. Ricardo explicou que precisava instalar câmeras discretas na mansão, equipamentos pequenos que pudessem ser conectados ao celular dele e transmitir imagens em tempo real. Geraldo conhecia um especialista em segurança eletrônica, alguém discreto e eficiente, e prometeu resolver tudo até o final daquela mesma tarde. As câmeras seriam instaladas como parte de uma suposta manutenção do sistema. De ar-condicionado ninguém desconfiaria. E estariam posicionadas em pontos estratégicos que cobrissem sala, cozinha, corredores e, principalmente, o quarto das meninas. Quando Ricardo finalmente voltou para dentro da casa, Patrícia estava na sala como se nada tivesse acontecido, sorrindo docemente e perguntando como tinha sido o dia dele. Ele fingiu normalidade, respondeu de forma automática e observou cada gesto dela com olhos completamente novos. Viu a falsidade no sorriso, a frieza disfarçada de carinho, a manipulação escondida atrás de palavras doces, e sentiu uma raiva surda crescer dentro do peito, uma raiva de si mesmo por ter sido tão cego,
tão desesperado, tão disposto a acreditar em mentiras convenientes. Naquela noite, depois que Patrícia foi embora e as meninas estavam dormindo, Ricardo procurou Luísa. A encontrou na cozinha, como sempre, lavando mamadeiras e organizando tudo para o dia seguinte. Ele parou na porta, observando aquela jovem que tinha tentando protegê-lo, e as filhas dele, aquela jovem que ele tinha ignorado e desacreditado por medo de encarar a verdade. Luísa percebeu sua presença e se virou, os olhos ainda carregando a tristeza da rejeição que tinha sofrido dias antes. Ricardo não sabia o que dizer. As palavras pareciam insuficientes, mas conseguiu murmurar um pedido de desculpas que ela aceitou com um aceno de cabeça, sem rancor, apenas com o alívio de quem finalmente tinha sido ouvida. Ele não contou sobre as câmeras, não contou sobre o plano que estava arquitetando, mas prometeu a si mesmo que ia consertar aquele erro, que ia proteger suas filhas de alguém que só queria prejudicá-las e que ia fazer justiça para a pessoa que realmente merecia estar ali. A manhã do dia 24 de dezembro amanheceu com um céu azul perfeito sobre Salvador. Aquele tipo de dia em que o sol brilha, forte, mas a brisa do mar torna tudo suportável. A cidade inteira se preparava para a véspera de Natal, com famílias correndo para os mercados em busca de ingredientes de última hora, crianças ansiosas pela chegada do Papai Noel e uma energia especial no ar que só essa época do ano consegue criar. Na mansão à beira-mar, porém, a atmosfera era de tensão disfarçada de normalidade. Ricardo acordou cedo, mais cedo do que o habitual, com o coração acelerado e um plano na cabeça que o deixava nervoso e determinado ao mesmo tempo. Os técnicos de Geraldo tinham feito um trabalho impecável na tarde anterior. As câmeras eram minúsculas, praticamente invisíveis, instaladas estrategicamente em molduras de quadros, no sistema de som da sala, em um vaso decorativo no corredor e disfarçadas em detectores de fumaça que já existiam no quarto das meninas. Tudo estava conectado ao celular de Ricardo através de um aplicativo que permitia visualização em tempo real, com opção de gravar se necessário. Ele tinha testado o sistema durante a madrugada, quando todos dormiam, e ficou impressionado com a qualidade das imagens e do áudio. Era perturbador ter a própria casa sob vigilância, mas ele precisava daquilo. Precisava de provas concretas do que Patrícia realmente era quando as máscaras caíam. O plano era simples, mas exigia atuação convincente. Ricardo fingiria receber uma ligação urgente de um cliente importante, um investidor internacional que estava de passagem por Salvador, e precisava fechar um negócio antes de viajar. Seria uma oportunidade imperdível, o tipo de situação que justificaria sair na véspera de Natal, passar a noite fora, voltar apenas no dia seguinte. Patrícia não poderia desconfiar. E para isso ele precisava vender bem a história, demonstrar frustração por ter que trabalhar numa data tão importante, mas também empolgação pela oportunidade de negócio. Ele ensaiou mentalmente várias vezes, preparando-se para cada reação possível dela. O café da manhã foi tenso para Ricardo, embora tentasse parecer natural. Luísa preparou tapioca com coco, café fresco e suco de laranja, servindo tudo com o carinho de sempre. As trigêmeas estavam no cadeirão que Patrícia tinha comprado, mas raramente via sendo usado, brincando com pedacinhos de banana que Luísa deixava ao alcance delas. Helena babava e ria. Alice observava tudo com curiosidade concentrada, e Sofia tentava pegar os pedaços com as mãozinhas gordinhas, frustrando-se quando não conseguia. Era uma cena de normalidade doméstica que fazia o coração de Ricardo apertar ao pensar no que poderia ter acontecido se ele tivesse realmente entregue aquelas crianças inocentes nas mãos erradas. Patrícia chegou por volta das 10 da manhã, radiante como sempre, trazendo mais sacolas de presentes e falando animadamente sobre a ceia que tinha encomendado de um restaurante famoso. Ela vestia um vestido branco de linho, o cabelo solto e perfumado, as unhas feitas, cada detalhe cuidadosamente planejado para criar a imagem perfeita da namorada apaixonada, celebrando o primeiro Natal com a família do companheiro. Ricardo a cumprimentou com um beijo no rosto, sentindo o estômago revirar ao forçar aquela intimidade com alguém
que agora sabia ser uma fraude. Ela não notou nada de diferente, confiante demais em sua própria atuação para perceber que ele tinha descoberto a verdade. Foi logo depois do almoço que Ricardo encenou a ligação. Ele estava na sala com Patrícia, fingindo revisar e-mails no notebook, quando o celular tocou. Era Geraldo, seguindo o script combinado. Ricardo atendeu com entusiasmo, ouviu por alguns segundos e então começou a reagir com uma mistura de surpresa e excitação. Sério, ele está aqui em Salvador agora? Mas é véspera de Natal. Eu tinha combinado ficar em casa. Silêncio enquanto Geraldo fingia insistir do outro lado. Ricardo olhou para Patrícia com expressão dividida, fazendo o teatro que tinha preparado. Amor, surgiu uma situação complicada. Tem um investidor importante que está de passagem pela cidade. Ele quer fechar aquele negócio da Barra hoje ainda. Senão a oportunidade escapa. Eu sei que é véspera de Natal, mas é muito dinheiro envolvido. Não posso deixar passar. Patrícia reagiu exatamente como ele esperava. Fez uma expressão de decepção estudada, mas rapidamente recompôs o semblante e disse que entendia perfeitamente. Que negócios são negócios, que ela ficaria ali com as meninas e Luísa que não havia problema algum. Ricardo continuou a encenação, fingindo negociar ao telefone, perguntando se não dava para adiar, mas eventualmente concordando de forma relutante. Desligou e olhou para Patrícia com culpa fabricada. Vou precisar ir agora. O cara está hospedado num hotel perto do aeroporto. Quer fazer a reunião lá e depois já embarca de madrugada. Provavelmente vou ter que ficar por lá até de manhã cedo. Esse tipo de negociação não se resolve em 1 hora. Ela se aproximou, abraçou-o com carinho e disse que ficava tudo bem, que o mais importante era que eles teriam o Natal juntos no dia seguinte, que ela cuidaria de tudo na ausência dele. Ricardo subiu para o quarto e preparou uma mala pequena, colocando algumas roupas e objetos pessoais para dar credibilidade à história. Desceu e se despediu das meninas, beijando cada uma delas com um aperto no coração, sabendo que aquela noite seria definitiva de uma forma ou de outra. Despediu-se também de Luísa, que o olhou nos olhos com uma compreensão silenciosa que o fez perceber que ela sabia que algo estava acontecendo, mesmo sem entender exatamente o que. Por fim, beijou Patrícia na porta, prometeu voltar o quanto antes e saiu pela garagem com a mala na mão. Mas em vez de ir para o aeroporto, Ricardo dirigiu apenas alguns quarteirões e entrou num hotel discreto no bairro do Rio Vermelho, onde tinha feito reserva na noite anterior, usando um nome falso. O quarto era simples, mas confortável, com uma cama de casal, uma televisão antiga e uma janela com vista para a rua movimentada. Ele jogou a mala no chão, sentou na cama e pegou o celular com as mãos tremendo ligeiramente. Abriu o aplicativo das câmeras e viu a tela dividida em vários quadrados pequenos, cada um mostrando um cômodo diferente da mansão. Na sala, Patrícia conversava com Luísa sobre os preparativos da ceia. No quarto, as trigêmeas dormiam tranquilamente no berço, as três abraçadinhas uma na outra como sempre faziam. Tudo parecia normal, cotidiano. E por um momento, Ricardo se perguntou se não estava sendo paranoico, se não tinha criado uma situação desnecessária, baseada em suspeitas exageradas. Mas conforme as horas foram passando e o sol começou a se pôr sobre Salvador, pintando o céu com tons de laranja e rosa, que entravam pela janela do quarto, o comportamento de Patrícia começou a mudar. Ricardo via tudo através da tela pequena do celular, e cada cena que se desenrolava confirmava seus piores medos. Primeiro foi a postura corporal. Assim que Luísa subiu para cuidar das meninas que tinham acordado do cochilo da tarde, Patrícia relaxou completamente na sala. Tirou os sapatos e colocou os pés descalços sobre a mesa de centro de mármore, que custou uma fortuna, algo que ela nunca faria se Ricardo estivesse presente. Abriu a adega e pegou uma das garrafas mais caras de vinho tinto. Serviu uma taça generosa e bebeu enquanto mexia no celular com total despreocupação. Ricardo observava cada movimento, o estômago embrulhado. A imagem da namorada perfeita que Patrícia construía com tanto cuidado estava se desfazendo diante de seus olhos, substituída pela verdadeira pessoa que se escondia por trás da máscara.
Ela ligou para alguém, e o áudio captado pelas câmeras era nítido o suficiente para que Ricardo escutasse cada palavra. Era a mesma pessoa com quem ela falava nos telefonemas anteriores, provavelmente o cúmplice ou o conselheiro que a ajudava a planejar tudo. Patrícia falou sobre o quanto estava sendo cansativo manter a farsa, sobre como estava ansiosa para oficializar o relacionamento e, finalmente, poder fazer as mudanças que queria. Mencionou a mansão novamente, os valores absurdos que aquele endereço valia, a possibilidade de convencer Ricardo a vender e comprar algo menor depois do casamento. E então ela falou sobre as meninas, e foi nesse momento que Ricardo sentiu a raiva explodir dentro do peito. Patrícia se referiu às trigêmeas como 3 incômodos chorões. Disse que não entendia como alguém podia querer 3 bebês de uma vez, que aquilo era um pesadelo logístico e emocional. Falou sobre internar as crianças assim que possível, sobre encontrar uma instituição de ensino que aceitasse bebês pequenos em regime integral. Qualquer coisa que as tirasse de casa durante o dia e a noite. A pessoa do outro lado aparentemente questionou se Ricardo concordaria com isso, e Patrícia riu com desdém. Ele concorda com tudo que eu sugiro, está tão carente e desesperado que aceita qualquer ideia se vier embalada do jeito certo. Basta dizer que é para o bem das meninas, e ele engole. Ricardo precisou fazer um esforço consciente para não socar a parede do quarto de hotel. A humilhação de ter sido manipulado daquela forma era quase insuportável. Mas pior ainda era saber que tinha colocado suas filhas em risco por pura cegueira emocional. Continuou assistindo, precisando ver tudo até o fim, precisando ter provas irrefutáveis do caráter daquela mulher. E o que viu nas horas seguintes foi ainda pior do que imaginava. Quando as trigêmeas começaram a chorar, o choro típico de bebês que querem atenção ou estão com fome, Patrícia reagiu com irritação aberta. Ela gritou para que Luísa resolvesse logo aquilo, que não aguentava mais ouvir choro, que aquele barulho estava lhe dando dor de cabeça. Luísa apareceu na sala, carregando Helena no colo, tentando acalmar a pequena, que chorava mais forte que as outras, e explicou com voz calma que as meninas estavam inquietas porque sentiam falta do pai, que bebês percebem ausências mesmo sem entender o conceito. Patrícia revirou os olhos de forma exagerada e soltou comentários cruéis sobre como crianças mimadas se tornam adultos problemáticos, sobre como Luísa estava estragando as trigêmeas com tanto colo e atenção. A cuidadora não respondeu, apenas segurou Helena com mais firmeza e voltou para o quarto, mas Ricardo viu as lágrimas nos olhos dela através da câmera, viu a dor de alguém que amava aquelas crianças sendo humilhada por alguém que só sentia desprezo por elas. A noite de Natal caiu sobre Salvador com suas luzes e suas celebrações. E dentro da mansão, a tensão aumentava a cada minuto. Patrícia bebeu mais vinho, ficou cada vez mais desinibida e começou a andar pela casa como se já fosse dona de tudo, abrindo armários, mexendo em coisas pessoais de Ricardo, comentando ao telefone sobre mudanças que faria assim que se casasse. Ela entrou no escritório dele, sentou na cadeira de couro e começou a revirar gavetas, procurando documentos de propriedade, contratos, extratos bancários. Ricardo observava tudo com uma mistura de raiva e incredulidade, percebendo que aquela mulher não tinha limites, que estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Mas o momento que fez Ricardo sair disparado do hotel aconteceu por volta das 11 da noite. As trigêmeas estavam chorando novamente e Patrícia perdeu completamente a compostura. Ela subiu para o quarto das meninas, onde Luísa tentava acalmar as 3 ao mesmo tempo, e começou a gritar. Falou que estava farta daquela situação, que não aguentava mais fingir que gostava de crianças, que aquelas 3 bebês eram o pior erro que Ricardo tinha cometido na vida. Disse que assim que se casasse com ele, colocaria as meninas num colégio interno e pronto, problema resolvido. Luísa tentou defender as bebês, colocando-se literalmente entre Patrícia e os berços, e a consultora de imagem avançou de forma ameaçadora, dizendo que a cuidadora também seria demitida assim que possível, que não havia espaço naquela casa para alguém que questionava suas decisões.
Foi quando viu Patrícia se aproximando de Luísa de forma intimidante, com uma das trigêmeas no colo da cuidadora, chorando assustada, que Ricardo não aguentou mais. Desligou o celular, pegou as chaves do carro e saiu correndo do hotel. Dirigiu pelas ruas de Salvador como nunca tinha, dirigido antes ultrapassando sinais amarelos, acelerando em ruas desertas iluminadas pelas decorações natalinas, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. As imagens das câmeras não saíam da cabeça dele. A visão de suas filhas sendo desprezadas, de Luísa sendo humilhada, de sua casa sendo invadida por alguém que só queria destruir tudo o que ele tinha construído. Chegou à mansão em menos de 15 minutos, estacionou o carro de qualquer jeito na garagem e entrou pela porta da frente com tanta força que a maçaneta bateu na parede. O barulho ecoou pela casa e Patrícia apareceu no topo da escada com uma expressão de surpresa que rapidamente tentou transformar em alegria fingida. Ricardo, amor, o que aconteceu? Pensei que você fosse ficar até amanhã. Deu algum problema com a reunião? Ele não respondeu, apenas subiu as escadas com passos pesados e determinados. Passou por ela sem olhar e foi direto para o quarto das meninas. Encontrou Luísa sentada no chão, ainda com Helena no colo, Alice e Sofia nos berços chorando baixinho, e o rosto da cuidadora manchado de lágrimas. A cena partiu o coração dele de uma forma que nenhuma descoberta financeira poderia fazer. Ricardo pegou Helena dos braços de Luísa com delicadeza, beijou a testa da filha e murmurou palavras de conforto. Depois se virou para Patrícia, que tinha aparecido na porta do quarto com uma expressão confusa, ainda tentando entender o que estava acontecendo. A voz dele saiu calma, controlada, o que era ainda mais assustador do que se ele estivesse gritando. Eu vi tudo, Patrícia. Cada palavra que você disse, cada gesto que você fez quando pensou que ninguém estava olhando. Ela empalideceu instantaneamente, a máscara caindo tão rápido que foi quase cômico. Ricardo pegou o celular do bolso e mostrou o aplicativo das câmeras, as imagens gravadas, as provas irrefutáveis do que ela realmente era. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia tentou negar, tentou dizer que ele estava interpretando tudo errado, mas Ricardo a interrompeu, mostrando vídeos específicos, reproduzindo áudios de conversas que ela tinha tido ao telefone. Conforme as provas se acumulavam, ela percebeu que não havia como escapar, que tinha sido pega em flagrante, e algo mudou na expressão dela. A mulher doce e carinhosa desapareceu completamente, substituída por alguém frio e calculista que finalmente mostrava sua verdadeira face. Ela riu com amargura e admitiu tudo sem pudor. Sim, estava ali pelo dinheiro, pela mansão, pelo status. Sim, nunca quis 3 bebês chorões atrapalhando seus planos. Sim, Ricardo era um alvo fácil, um pai desesperado e solitário que acreditou em tudo que ela disse porque queria acreditar. As palavras dela eram como facas, cada uma projetada para ferir, para humilhar, para fazer Ricardo se sentir pequeno e patético. Ela disse que ele era um homem fracassado emocionalmente, que nenhuma mulher de verdade ia querer assumir 3 crianças que nem eram suas, que ele ia acabar sozinho criando aquelas meninas que iam crescer e culpá-lo por não terem tido uma mãe presente. Disse que a cuidadora era apenas uma funcionária, que também ia abandoná-lo quando encontrasse algo melhor, que ele era ingênuo de achar que alguém ficaria ali por amor. Cada palavra era venenosa, calculada para atingir exatamente onde mais doía, e Ricardo sentiu a raiva crescer, mas se forçou a manter o controle. Pegue suas coisas e saia da minha casa agora, foi tudo que ele disse, a voz baixa mas firme. Patrícia ainda tentou argumentar, tentou dizer que ele ia se arrepender, que estava cometendo um erro, mas Ricardo não deu espaço para mais manipulações. Chamou o segurança do condomínio, pediu que acompanhasse a moça até a saída e garantisse que ela levasse apenas o que era dela. Patrícia desceu as escadas furiosa, atirando insultos até o último momento, dizendo que ele ia morrer sozinho, que as meninas iam odiá-lo, que ele tinha perdido a única chance de ter uma família de verdade. A porta se fechou atrás dela, com um som definitivo, e o silêncio que ficou foi pesado,
carregado de tudo que tinha acontecido naquela noite terrível. Ricardo ficou parado no corredor por longos minutos, depois que a porta se fechou, tentando processar tudo o que tinha acontecido naquela noite. As palavras venenosas de Patrícia ainda ecoavam em sua mente, tentando abrir feridas que ele sabia serem vulneráveis. Será que ela tinha razão? Será que ele realmente era um caso perdido, um pai desesperado que ninguém ia querer? Será que estava condenado a criar as meninas sozinho, cercado apenas por funcionários que estariam ali por obrigação profissional e não por amor genuíno? Os pensamentos tóxicos começaram a se infiltrar, fazendo-o questionar tudo. Mas então ele ouviu um som vindo do andar de cima que o trouxe de volta à realidade. Era o choro abafado de Luísa, misturado com o choro das trigêmeas que ainda estavam assustadas com toda a confusão. Ricardo subiu as escadas devagar, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior, carregando não apenas o cansaço físico, mas também o peso emocional de tudo que tinha descoberto. Quando chegou à porta do quarto das meninas, encontrou uma cena que fez seu coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Luísa estava sentada na cadeira de balanço que tinha trazido do interior, com Helena e Alice nos braços, enquanto Sofia estava no berço, mas segurava o dedo da cuidadora como âncora. As lágrimas desciam pelo rosto de Luísa sem que ela fizesse qualquer esforço para escondê-las. E havia ali uma dor profunda que Ricardo sabia ter sido causada tanto pela humilhação que ela sofreu quanto pelo amor genuíno que sentia pelas crianças. Ele entrou no quarto em silêncio e se ajoelhou ao lado da cadeira de balanço, ficando na altura dos olhos de Luísa. As palavras que queria dizer pareciam insuficientes, pequenas demais para expressar a gratidão, o arrependimento, a admiração que sentia naquele momento. Luísa, me perdoa, foi tudo o que conseguiu dizer inicialmente, a voz rouca de emoção. Perdoa por não ter acreditado em você quando tentou me alertar. Perdoa por ter sido cego, por ter colocado minhas filhas em risco, por ter deixado que você fosse humilhada nessa casa. Você estava certa sobre tudo, e eu estava tão desesperado por não ficar sozinho, que escolhi acreditar em mentiras ao invés de enxergar a verdade que estava bem na minha frente. Luísa balançou a cabeça, tentando dizer que não havia nada a perdoar, mas Ricardo a interrompeu gentilmente. Tem sim, tem muito a perdoar, porque eu duvidei de você quando você só queria proteger essas 3 meninas que ama, como se fossem suas. Enquanto eu procurava uma mãe perfeita em festas e eventos, já tinha uma aqui dentro de casa. Alguém que atravessa madrugadas com elas no colo, que canta cantigas de ninar, que conhece cada choro, cada preferência, cada jeito de cada uma. Você não é apenas a cuidadora das minhas filhas, Luísa. Você é o coração desta casa. E eu fui um completo idiota por não ter percebido isso antes. As lágrimas de Luísa aumentaram, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de saber que sua dedicação finalmente tinha sido vista e valorizada. Ricardo pegou Sofia do berço e a segurou com cuidado, sentando-se no chão ao lado da cadeira de balanço, e ali os 4 ficaram por longos minutos em silêncio, apenas se permitindo existir naquele momento de vulnerabilidade compartilhada. As trigêmeas foram se acalmando aos poucos, sentindo a presença do pai e a tranquilidade que Luísa sempre transmitia, e eventualmente adormeceram nos colos dos 2 adultos que realmente se importavam com elas. Foi só depois que as meninas estavam completamente dormindo e foram colocadas de volta nos berços que Ricardo e Luísa desceram para a cozinha. Era quase meia-noite do dia 24 de dezembro, e a ceia que Patrícia tinha encomendado estava intocada na geladeira, uma refeição cara e sofisticada que nenhum dos 2 tinha vontade de comer. Luísa preparou café fresco e esquentou algumas rabanadas que tinha feito pela manhã, e os 2 se sentaram à mesa da cozinha, compartilhando um momento de intimidade silenciosa que parecia mais significativo do que qualquer jantar formal. Ricardo contou tudo para ela. Falou sobre as câmeras, sobre o hotel, sobre cada coisa que tinha visto e ouvido através das telas do celular. Descreveu a sensação de ter suas piores suspeitas confirmadas,
o misto de raiva e humilhação, o medo de ter quase cometido um erro irreversível. Luísa escutou tudo sem interromper, e quando ele terminou, ela compartilhou também suas próprias observações, os detalhes que tinha notado desde o primeiro dia que Patrícia apareceu na mansão. Falou sobre o instinto que tinha aprendido a confiar lá em Santa Luz, sobre como as pessoas do interior desenvolvem uma capacidade especial de ler verdades por trás de palavras bonitas, porque na roça não há espaço para falsidades duradouras. A conversa se estendeu pela madrugada, e conforme as horas passavam, Ricardo foi percebendo coisas sobre Luísa que tinha sido cego demais para notar. Antes, percebeu a inteligência profunda que ela possuía, uma sabedoria que não vinha de diplomas, mas de experiência de vida e observação atenta. Percebeu a generosidade genuína no jeito como falava das meninas, cada anedota, cada conquista pequena, celebrada como se fosse o maior acontecimento do mundo. Percebeu a beleza discreta que ela tinha, não aquela beleza construída de salão e maquiagem, mas a beleza natural de quem vive de forma autêntica, sem precisar fingir ser outra pessoa. E percebeu principalmente que o que sentia por ela ia muito além de gratidão ou admiração profissional. Mas junto com essa percepção veio também o medo. Medo de estragar a dinâmica que funcionava tão bem, medo de que Luísa interpretasse qualquer declaração de sentimentos como assédio ou aproveitamento da relação de poder entre patrão e funcionária, medo de perder não apenas a cuidadora das meninas, mas também a amiga e confidente que ela tinha se tornado. Então, Ricardo guardou esses sentimentos para si, decidindo que o melhor era deixar as coisas se desenvolverem naturalmente, sem pressão, sem expectativas, apenas permitindo que o tempo mostrasse o caminho certo a seguir. Os meses que se seguiram àquela véspera de Natal turbulenta foram de reconstrução, silenciosa. Ricardo mergulhou de cabeça na paternidade de um jeito que nunca tinha feito antes, participando ativamente da rotina das meninas, aprendendo com Luísa cada detalhe sobre como cuidar delas, descobrindo a alegria simples de estar presente nos momentos pequenos. Ele começou a sair do escritório mais cedo, recusava compromissos sociais que antes achava obrigatórios e priorizava jantares em casa ao invés de reuniões em restaurantes caros. A mansão, que por tanto tempo tinha sido apenas um símbolo de sucesso profissional, foi se transformando em um verdadeiro lar, cheio de vida, de risadas, de bagunça gostosa de criança. As trigêmeas cresciam rapidamente, surpreendendo Ricardo com novas conquistas a cada semana. Helena foi a primeira a engatinhar, explorando cada canto da casa com uma curiosidade insaciável que deixava todos em alerta constante. Ali se desenvolveu um amor especial por música, acalmando-se instantaneamente sempre que Luísa cantava as cantigas do interior e, eventualmente, começando a balbuciar suas próprias versões das melodias. Sofia era a mais observadora. Ficava horas olhando o mar pela janela, fascinada pelo movimento das ondas, e tinha um jeito especial de sorrir que derretia qualquer coração. Conforme as meninas cresciam, Ricardo observava também a relação delas com Luísa, e o que via confirmava tudo o que tinha percebido naquela madrugada de Natal. Para as trigêmeas, Luísa não era a babá ou a cuidadora, era simplesmente a mãe. Elas corriam para o colo dela quando se assustavam, procuravam por ela quando acordavam chorando de madrugada, tentavam imitá-la em tudo, desde a forma de segurar a colher até o jeito de cantar. E Luísa correspondia a esse amor com uma intensidade que não podia ser fingida, que não estava no contrato de trabalho, que nascia de um lugar profundo e genuíno do coração dela. Foi num fim de tarde de junho, 6 meses, depois daquela véspera de Natal, que Ricardo tomou uma decisão. As meninas estavam no banho, uma rotina que tinha se tornado caótica e divertida ao mesmo tempo, com água espalhada por todo o banheiro, brinquedos flutuando na banheira e 3 bebês gritando de alegria, enquanto Luísa tentava lavá-las uma de cada vez. Ricardo estava apoiado no batente da porta, observando a cena com um sorriso no rosto, e, de repente, sentiu uma clareza absoluta sobre o que queria para o futuro. Não era mais uma madrasta perfeita que suas filhas precisavam,
Não era mais alguém que se encaixasse no padrão social esperado. Era simplesmente aquela mulher ali na frente dele, molhada dos pés à cabeça, rindo das travessuras das meninas, amando-as de forma incondicional. Ricardo não planejou o pedido, não preparou um discurso, não comprou um anel caro, nem organizou um jantar romântico. Simplesmente entrou no banheiro, ajoelhou-se ali mesmo no chão molhado, ao lado da banheira onde Helena tentava jogar água nele, e falou com o coração aberto. Luísa, eu sei que isso pode parecer precipitado, e pode ser que você ache que estou confundindo gratidão com amor, mas preciso te dizer o que sinto. Você não é apenas a cuidadora das minhas filhas, você é a mãe delas em todos os sentidos que realmente importam. Você é a pessoa que elas procuram quando precisam de conforto, a voz que as acalma, o colo que as protege. E para mim, você se tornou muito mais do que imaginei ser possível. Você é minha amiga, minha confidente, a pessoa que me faz querer ser um pai melhor, um homem melhor. Casa comigo, não porque preciso de uma funcionária permanente, mas porque quero que você seja minha família de verdade, oficialmente para sempre. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos risos das trigêmeas e pelo barulho da água batendo. Luísa ficou paralisada, a mão ainda segurando uma esponja de banho, os olhos arregalados de surpresa e emoção. Ricardo esperou, o coração batendo descompassado, percebendo que tinha se exposto completamente, que tinha colocado todos os seus sentimentos em palavras que não podiam ser retiradas. E então, Luísa começou a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que não cabia dentro do peito. Ela largou a esponja, limpou as mãos molhadas no avental e puxou Ricardo para um abraço apertado, molhando completamente a roupa dele, e murmurou. Um sim repetido várias vezes, entre soluços de alegria. As trigêmeas, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, sentiram a emoção no ar e começaram a bater palmas e gritar, criando um coro de alegria infantil que fez tanto Ricardo quanto Luísa rirem no meio das lágrimas. Ali naquele banheiro bagunçado, com água no chão e 3 bebês celebrando sem saber o motivo, começou oficialmente a família que Ricardo tinha procurado em lugares errados, sem perceber que ela já existia dentro da própria casa, esperando apenas ser reconhecida. O casamento aconteceu 3 meses depois, em setembro, numa cerimônia simples, na própria mansão, apenas com amigos próximos e a família de Luísa que veio de Santa Luz. Dona Marlene, a mãe dela, chorou durante toda a celebração, feliz por ver a filha conquistar não apenas um casamento, mas também uma família verdadeira. As trigêmeas foram as estrelas do dia vestidas com roupinhas brancas que Luísa tinha costurado à mão, engatinhando pelo jardim decorado e roubando a atenção de todos os convidados. Ricardo fez questão de que as meninas participassem da cerimônia, segurando-as no colo enquanto repetia os votos. Porque aquele não era apenas um casamento entre 2 pessoas, era a oficialização de uma família completa. Um ano depois daquela véspera de Natal que mudou tudo, a mansão à beira-mar estava novamente decorada para a celebração, mas o clima era completamente diferente. As trigêmeas, agora com 1 ano e meio, corriam pela casa com a energia típica de crianças dessa idade, derrubando enfeites, gritando de alegria ao ver as luzes piscantes, tentando alcançar as bolas coloridas da árvore de Natal que Luísa tinha montado com segurança redobrada. Ricardo observava a cena da varanda, um copo de suco de uva na mão porque tinha parado de beber vinho para estar mais presente em todos os momentos, e sentia o coração transbordar de gratidão. Luísa apareceu ao seu lado, trazendo uma bandeja com as rabanadas tradicionais que agora faziam parte dos costumes da família. Ela não usava mais uniforme de cuidadora, mas roupas simples e confortáveis que facilitavam correr atrás de 3 crianças hiperativas. Tinha uma discreta aliança de ouro no dedo, sem brilhantes caros ou design elaborado, apenas um anel simples que representava um compromisso sólido. Ricardo a puxou para um abraço, descansando o queixo no topo da cabeça dela, e os 2 ficaram ali observando Helena, Alice e Sofia brincarem com os enfeites,
cada uma com sua personalidade única já bem definida. Você acredita que faz 1 ano daquela noite? Ricardo perguntou baixinho, e Luísa assentiu contra o peito dele. Parece outra vida, respondeu. Uma vida em que eu quase cometi o maior erro da minha existência. Ricardo a apertou com mais força. Não foi erro meu, foi cegueira, desespero, medo de ficar sozinho. Eu estava tão obcecado em encontrar uma mãe perfeita para as meninas que não conseguia enxergar que já tinha uma, que já estava apaixonado por você sem perceber, que a família que eu procurava já existia debaixo do meu nariz. Eles conversaram sobre tudo o que tinha acontecido desde aquela véspera de Natal, sobre como a ausência de Patrícia tinha sido um presente, sobre como os meses seguintes tinham sido de descobertas e crescimento. Ricardo admitiu que às vezes ainda ouvia os insultos que Patrícia tinha atirado antes de ir embora. Aquelas palavras venenosas sobre ele ser um pai fracassado que ninguém ia querer. Mas agora, olhando para as filhas felizes e para a esposa que escolheu estar ao lado dele, não por dinheiro ou status, mas por amor genuíno, sabia que cada palavra era mentira projetada para ferir. Luísa contou sobre as próprias inseguranças, sobre como tinha medo de não ser suficiente para uma família de classe alta, sobre como às vezes se sentia deslocada em eventos sociais onde todos tinham diplomas universitários e ela tinha apenas a educação básica do interior. Ricardo a fez prometer que nunca mais duvidaria do próprio valor, porque o que ela oferecia era muito mais precioso do que qualquer título acadêmico. Era amor verdadeiro, dedicação incondicional. Sabedoria de vida que não se aprende em livros, mas se constrói no dia a dia. Helena interrompeu o momento dos pais ao correr até. Eles chorando porque Alice tinha pego o brinquedo dela. Ricardo pegou a pequena no colo e Luísa foi mediar o conflito entre as outras duas. E aquele momento simples de rotina familiar era mais valioso do que qualquer jantar de gala ou evento social que Ricardo costumava frequentar. A mansão continuava grande, os negócios continuavam prosperando, mas agora tudo isso era apenas cenário para o que realmente importava. Aquelas 3 meninas crescendo felizes e amadas, e um casal que tinha encontrado o amor no lugar mais improvável. À noite, depois que as trigêmeas finalmente dormiram exaustas de tanto brincar, Ricardo e Luísa ficaram na varanda olhando o mar escuro, iluminado pela lua. Ele pensou em tudo que tinha aprendido naquele ano, em como quase tinha destruído a própria vida por estar cego pela carência e pela pressão social. Pensou em Patrícia, em como tinha sido fácil ser enganado por alguém que sabia exatamente o que dizer, e sentiu um misto de raiva e pena. Raiva pela manipulação, mas pena por alguém viver uma vida tão vazia de afeto real que precisava fingir sentimentos para conseguir vantagens materiais. Mas principalmente, Ricardo sentiu gratidão por ter descoberto a farsa a tempo, por ter tido a sorte de encontrar alguém como Luísa, por ter aprendido que amor verdadeiro não se exibe em fotos de redes sociais, nem precisa de eventos luxuosos para se provar. Amor verdadeiro se manifesta nas noites em claro cuidando de bebês doentes, no choro consolado no meio da madrugada, na paciência infinita diante de birras e teimosias, na alegria compartilhada de cada conquista pequena, no colo que está sempre disponível, na voz que acalma só de existir. As trigêmeas tinham ganhado a mãe que mereciam, não uma mulher que representava um papel por interesse, mas alguém que as escolheu, antes mesmo de qualquer formalização legal, alguém que as amava desde o primeiro dia, não porque tinha que amar, mas porque seu coração simplesmente não conseguia fazer diferente. E Ricardo tinha ganhado não apenas uma esposa, mas uma parceira de verdade. Alguém que o conhecia nos momentos de fraqueza e força, alguém que o desafiava a ser melhor sem julgá-lo pelos erros, alguém com quem podia ser completamente vulnerável, sem medo de rejeição. A mansão à beira-mar continuava imponente, com seus 3 andares e jardins bem cuidados, mas agora era preenchida com coisas que dinheiro não compra, risadas de criança, ecoando pelos corredores, cantigas de ninar do interior misturadas com o som das ondas, cheiro de comida caseira feita com carinho, paredes marcadas por mãozinhas sujas de tinta, brinquedos espalhados pelo chão e, principalmente,
muito amor. Um amor que não precisava ser postado em redes sociais para existir, que não exigia plateia para se manifestar, que simplesmente era consistente e verdadeiro dia após dia. Ricardo olhou para Luísa, que tinha adormecido encostada nele na cadeira da varanda, e sorriu. 1 ano atrás ele estava num quarto de hotel assistindo sua vida desmoronar através da tela de um celular, descobrindo que a mulher que pensava amar era uma farsa completa. Hoje estava ali, no mesmo lugar, mas numa realidade completamente diferente, ao lado de alguém que o amava de verdade. Pai de 3 meninas felizes e saudáveis, finalmente entendendo o que significava ter uma família de verdade. Às vezes, os maiores presentes vêm embrulhados em pacotes que não esperamos, e às vezes, a pessoa certa está tão perto que não conseguimos enxergar até quase perdê-la. Ricardo tinha tido sorte de descobrir a tempo que o amor que procurava já morava dentro de sua casa, esperando pacientemente ser reconhecido. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo e Luísa tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada sobre amor verdadeiro, máscaras que caem e famílias que se formam nos lugares mais inesperados, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa narrativa. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram como às vezes procuramos longe o que está bem perto, e como o amor verdadeiro não precisa de grandes gestos para se manifestar, apenas de corações genuínos, dispostos a se entregar sem máscaras. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai fazer você refletir sobre as escolhas que fazemos e as pessoas que realmente importam em nossas vidas.